Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Cestário, onde estiver, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria, né, Madureira? Hoje você, como disse o nosso ouvinte inteligente, você se superou no seu stand-up rádio. Stand-up rádio, porque o stand-up comedy, que é apresentado para um público privado acima de 2.000 pessoas, porque os nossos espetáculos não são menores, é diferente, né? É diferente. Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega porque não dá. Madureira, hoje tem, Madureira, hoje tem. Hoje não tem. Tem sim, Madureira, hoje tem. Às 6h30 da tarde tem audiência pública na Câmara Municipal para discutir a revisão do Planurb. É uma reunião importantíssima que você vai dar o som dessa audiência pública na Câmara Municipal. Por que é importante? Porque esse plano diretor é revisado de 10 em 10 anos, e esse ano, nessa década, já está um ano atrasada esta revisão. É importantíssimo porque o plano diretor ele é uma espécie de orientação para o crescimento urbanístico, né? Então, tudo que vai ser feito na cidade tem que render obediência ao plano diretor. O plano diretor é a planta da casa. Este ano me parece que o ponto polêmico e mais nervoso da discussão são as áreas vazias, os vazios urbanos de Campo Grande. São enormes vazios urbanos, áreas que as pessoas deixam para valorização financeira e que não constrói, que terminam prejudicando o crescimento urbanístico da cidade, atrasando e custando muito mais caro para o município, que tem que beneficiar áreas que não estão devidamente construídas. É claro, há quem defenda que devem realmente ficar muitas áreas, né, para arborização. Agora, quem quer arborizar, quem quer replantar, que eu faça, mas que não deixe apenas para efeito de valorização. Aí a lei tem que mexer. Agora, o correto seria realmente a construção, sobretudo em quem tem pequenos lotes em áreas supervalorizadas, quem tem grandes lotes em áreas supervalorizadas, para que os serviços da prefeitura do município possam atender inteiramente os interesses da população, sobretudo da zona urbana. Então está aí hoje às 6h30 da tarde, na Câmara Municipal, discussão, audiência pública do plano diretor, que já está na sua fase final de elaboração pelo Planurb. Madureira lá, né, Madureira? Tranquilo, sem piada, né, numa boa e com toda a descontração e tal. Ouvindo agora as declarações do arcebispo José Monteiro Guimarães no noticiário, no comentário do meu colega Alexandre Garcia, e é importante nessa advertência do arcebispo José Monteiro, quando ele fala na desconstrução consciente. Realmente há uma desconstrução consciente. A vida agitada, sobretudo nas cidades, não tem permitido que as pessoas se concentrem, né, na família, na ordem, né? Realmente. Agora ele disse uma coisa muito interessante também, que é uma desconstrução consciente, que nós é que somos responsáveis, nós é que temos que cuidar, que reconstruir, né, essa tendência de desmoralização da família, do lar, da ordem. Eu concordo com ele, concordo que realmente a gente está passando por uma fase de transição muito imprevisível ou muito previsível, e está na hora de reagir. Nós reagimos, nós cidadãos cristãos, para reconstruir esta nação através da família. Agora nós temos que assumir isso. Eu tenho dito isso, que nós temos que assumir. Não temos que chamar ninguém para fazer isso por nós, né? Nós que temos que fazer. Não temos que chamar o professor, não temos que chamar
o diretor de colégio, não temos que chamar o pastor, temos que chamar o padre, não temos que chamar o general, né? Nós temos que construir através da construção consciente de uma nova filosofia de vida, seja sobretudo através do voto. Ele citou aí, através do voto. É importante isso, você ter isso na cabeça, porque voto é sinônimo de democracia, e nós só vamos construir isso com a democracia. Não adianta essa ansiedade, né, para se resolver as coisas queimando etapas, porque não vai acontecer. Só acontece na democracia. Eu tenho 75 anos, tem gente que tem mais que eu e que já passou por tudo isso, por essa ansiedade, por essa desconstrução, e que tem que entender, se não for pela democracia, se não for a gente mesmo fazer, a gente mesmo assumir essa responsabilidade, não vai acontecer nada. E se acontecer, pode acontecer o pior. Finalmente a reforma eleitoral saiu, agora os partidos já podem se organizar e planejar a eleição de 2018. E eu sou um dos maiores torcedores pela eleição de 2018. Tem gente que conspira contra, que não quer eleição, que quer outra solução, de preferência solução drástica, solução de ruptura institucional. Mas eu defendo a eleição como um passo adiante à consolidação do processo democrático. Quer dizer, toda a limpeza que esse país está passando e vai continuar passando, deve-se ao regime democrático, porque a democracia tem uma justiça livre, tem um Ministério Público sem mordaça, tem uma Polícia Federal sem teias, e que vai, né, com a garantia da democracia, fazer a limpeza que o Brasil precisa. Não se faz limpeza da noite para o dia, sobretudo a sujeira que está aí já de secular, não vai se limpar da noite para o dia. Se limpa devagar mesmo, se limpa com Sérgio Moro, se limpa com decisões acertadas do Supremo Tribunal Federal, com uma Polícia Federal sem amarras, né, que vai lá, que atende, que investiga, o Ministério Público sem mordaça, né, e só a democracia permite isso. Não adianta querer achar que vai vir um general que ele vai resolver isso, que não resolve coisa nenhuma, porque se resolvesse, teria feito em 21 anos que nós ficamos aqui sob regime de exceção, regime totalitário, e que levou a isso que estamos hoje aí, infelizmente. A reforma eleitoral, que não reformou nada, né? Permite uma vaquinha. Os candidatos agora vão poder fazer vaquinha. Agora, o que eu achei interessante na lei, não analisei profundamente, mas o que eu achei interessante é que a partir de maio, quem vai ser candidato já pode fazer vaquinha, né? Como é que você vai fazer vaquinha sem ser candidato? Mas você pode fazer vaquinha sem ser candidato, dizendo que é candidato, então não vai virar um prato, né? Um prato cheio para o Ministério Público investigar. E é possível até que, sei lá como é que é essa lei, né? Quer dizer, eu não sou candidato ainda, mas já posso, a partir de maio, que a candidatura vai ser lançada em junho ou julho. E a partir de maio já posso começar a fazer vaquinha, né? Vaquinha para lá, vaquinha para cá, começa com bezerrinho, vai com a vaquinha, porque o fundão, chamado fundão, prevê um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a campanha eleitoral. Menos do que os 3 bilhões e 600 milhões previstos na primeira tentativa de se aprovar financiamento público de campanha. Eu acho um absurdo, né, o país do jeito que está, passando por uma crise financeira abissal, né, com um desemprego de 13 milhões de trabalhadores, com hospitais fechando por falta de dinheiro, com a segurança precária por falta de recurso financeiro. O país pegar o dinheiro que seria investido em saúde, segurança, educação e financiar a campanha eleitoral. Eu acho um absurdo. Assim como acho também que 1 bilhão e 700 milhões não vai resolver nada de campanha eleitoral, porque 1 bilhão e 700 milhões é o que se gastou na campanha eleitoral de São Paulo, na campanha de 2010, né? 2014, em São Paulo. Só São Paulo gastou isso, né? Agora você imagine isso para o Brasil inteiro. Pegar lá no Nordeste, né, onde as campanhas são as campanhas mais caras do Brasil, no Norte e no Sul do país, então não dá para nada. O que vai servir esses 1 bilhão e 700 milhões de reais para descapitalizar o orçamento público, né, a receita pública? Para isso vai servir, para empobrecer ainda mais o país e para encher o saco dos candidatos durante a campanha eleitoral, que não vai ter dinheiro, mas o eleitor vai cobrar, como disse aqui o professor Rinaldo, né, muito oportunamente.
O eleitor vai cobrar. O candidato fala, eu não tenho dinheiro, mas come 1 bilhão e 700 milhões. Que 1 bilhão e 700 milhões parece muito, né? Mas é muito para um estado, para um candidato, para 10 candidatos, para 2 ou 3 estados, mas muito pouco para atender a sede da campanha eleitoral que bate na época de eleição. Infelizmente, a campanha, por mais barata que seja, custa muito caro, porque até hoje não conseguiram inventar uma campanha sem gastar dinheiro. Campanha gasta dinheiro, por menos que gaste, gasta-se muito. Gasta-se com gráfica, gasta-se com cabo eleitoral, gasta-se com gasolina, não se faz campanha franciscana. Essa história de campanha franciscana, isso não existe, né? Isso não existe em campanha eleitoral. Se faz campanha com muito dinheiro, e quem não tiver muito dinheiro para gastar na campanha, quando eu falo muito dinheiro, eu falo partido, né? Corre o risco de nadar e morrer na praia. Mas vai ter a vaquinha, faz a vaquinha aí, né? A vaquinha começa em maio, de repente o cara faz a vaquinha e não sai candidato. Não sai candidato, então, eu tava pensando aqui. Aí leva, como é que faz? Leva a grana da vaquinha. Porque devolver. Leva a grana da vaquinha. Então, toma muito cuidado com o conto da vaquinha. Pode começar já em maio, o conto da vaquinha. Agora, essa semana é uma semana agitadíssima em Brasília para variar, né, seu escaramuço? Porque quarta-feira vai ter a votação no Pleno do Supremo Tribunal Federal do caso Aécio Neves. Aquela história do Constituição, Código Penal, o Supremo vai definir na quarta-feira se vale a aplicação do Código Penal nos deputados e senadores, tal, em quem tem imunidade parlamentar, já que há o questionamento, né, que ao parlamentar aplica-se apenas a Constituição Federal, né, coisa desse gênero. Então, é uma decisão polêmica e que naturalmente vai impactar a política durante a semana em Brasília, sem contar que nesta semana começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Estou vendo aqui nos jornais de hoje que a manchete do Correio do Estado é: Temer abre os cofres para a bancada federal de Mato Grosso do Sul e enterrar seu processo. O problema é o seguinte: esse dinheiro que o Temer está liberando não tem nada a ver com liberar dinheiro para evitar. Eu não sou advogado do Temer, mas qualquer um, eu vou explicar já por que não é. Essas emendas não são autorizativas, né? Elas são obrigadas. Quer dizer, o Estado é obrigado a pagar essas emendas. Não são as emendas que vão contingenciar, né? Essa aí, paga se puder, paga se for amigo do presidente da República. O Estado é uma emenda impositiva. Essa emenda tem que ser liberada. E tem que ser liberada até o final do ano. Então, vai liberando-se de acordo com as necessidades e com a possibilidade financeira do Estado no decorrer do ano. Mas ela tem que obrigatoriamente ser paga. Cada deputado tem direito a uma determinada importância, um determinado valor em emenda. Todos iguais, não tem nenhum maior que o outro. E todas essas emendas, elas são obrigatórias e necessariamente liberadas pelo governo federal. Então, o que o governo está fazendo, já fez na primeira fase, foi liberar parte do dinheiro e agora está liberando outra parte. Aí esse dinheiro não beneficia quem vota no deputado que vota a favor do presidente. Essas emendas são liberadas para todos os deputados, inclusive aqueles que votaram a favor da tramitação da primeira emenda e que vão naturalmente votar a favor da segunda emenda. Por exemplo, quem menos está recebendo dessas emendas é o principal integrante da tropa de choque do Temer, que é o Marum. Vai receber apenas 600 mil reais. Olha, o dinheiro não é para o deputado, o dinheiro vai para... O deputado indica uma prefeitura, o Estado, para encaminhamento dessa emenda para um determinado tipo de serviço. Porque, o deputado embolsou 600 mil, não é nada disso. O dinheiro... Não estou aqui defendendo, não. Eu estou aqui defendendo a verdade. Um deputado que votou contra o Temer, o Mandetta, por exemplo, vai receber mais que o Marum, né? Vai ser liberado 1.515.000 reais. Quem mais aqui? A Tereza Cristina, que votou a favor do presidente, vai receber vai ser liberado 1.959.000 reais.
O Dionísio, Eliseu Dionísio, que também votou no Temer, terá 1 milhão liberado. Agora, quem mais vai ter recurso liberado desta vez são exatamente os deputados que votaram contra o Temer. Por exemplo, o deputado Dagoberto Nogueira, do PDT, viabilizou 2.759 mil reais. Já os petistas, Vander Lobé e Zeca, do PT, garantiram 5.622 reais e 3.761 reais cada um. Então, ainda tem bastante dinheiro para ser, me parece que 40 milhões ainda para ser liberados, tal, mas todo esse dinheiro terá que ser obrigatório e necessariamente liberado. Não vai liberar para quem vai votar no Temer, quem vai votar contra o Temer, isso aí é lenda, né? Vai ter que ser, é claro, pode ser até que tenha antecipado, poder liberar depois do final do ano e tal, mas está liberando uma coisa que ele não pode deixar de fazer porque faz parte do orçamento impositivo. Explicado, seu Escaramuça? Explicado, seu O PDT recebeu uma audiência, aliás, numa sessão solene, qual compareceu o Carlos Lupe, presidente nacional do partido, na sexta-feira passada, o pessoal do BIF, né? O BIF deixou o PT. E o pessoal do BIF foi para o PDT. Agora, o PT fica apenas com os deputados. Aqui no estado só tem deputado do PT. São os deputados estaduais, os 3 ou 4 deputados estaduais, e os deputados federais, Zeca do PT e Vander Lobé. O resto saiu tudo, né? Tá saindo. Me parece que houve uma filiação de 500 e tal. Mas essas lideranças mais expressivas do PDT estão deixando o partido. Estão, né? Ou porque estão se desentendendo com o Zeca, né, que assumiu a presidência do partido, está fazendo uma limpeza lá no partido, ou porque estão decepcionados com o PT em nível nacional, que não é o caso do BIF e tal, mas de muita gente que está deixando o partido por decepção, outros por entender que ficar no PT vai queimar junto, né? Então, em verdade, está procurando abrigo em outros partidos. E aqui no Mato Grosso do Sul, o partido que mais recebeu petista até hoje foi exatamente o PDT, por sua proximidade ideológica, né, do partido de centro-esquerda tal, com o Partido dos Trabalhadores. Já veio para o partido o Paulo Duarte, que inclusive foi candidato a prefeito lá em Corumbá, que é um nome forte na lista dos candidatos, pré-candidatos a deputado estadual. Veio o Bira de Coxilha, que foi candidato a prefeito já 2 vezes lá, e que é a grande liderança do PT lá no norte do estado, e que vem para o PDT. Então o partido realmente é um grande crescimento. Uns acham que é inchaço, mas no fundo um pouco dor de cotovelo, né? Que o partido está realmente crescendo muito tal, e agora consagrando esse crescimento com a filiação do juiz Odilon de Oliveira, que já confirmou para o dia 11 de novembro a sua entrada oficial no partido, no PDT, com a possibilidade de ser candidato a governador do estado. Seria a abertura da terceira via na eleição de 2018. Aliás, aqui nós já tivemos 2 casos de terceira via. O primeiro caso foi o caso do Zeca do PT, em 1998, que disputou na terceira via e venceu a eleição. Disputou com Pedro Pedrocian e o Ricardo Baixa, Pedro Pedrocian do PTB, Ricardo Baixa do PSDB e PMDB, e ele do PT terminou indo para o segundo turno e vencendo a eleição. Um outro caso de terceira via foi o recente da eleição passada, quando o governador atual, Reinaldo Azambuja, disputou também como terceira via com o Nelsinho Trade do PMDB e o Delcídio do Amaral do PT. O Azambuja também venceu. Não significa que a história vai se repetir, mas pelo menos se repete um caso de terceira via para o nosso estado. Falei e tá falado!